Sou chamado de deputado agro. Eu ainda tinha sorte de saber andar a cavalo. De resto, não entendia nada disso daí. Nada. Plantei o feijãozinho no algodão quando era criança, só. Mas assim, entendi a importância, tô trabalhando e o setor tá me apoiando. Se vão doar dinheiro pra minha campanha, por exemplo, não é a minha grande preocupação. No lugar ali tinham 10 índios, chegou o fazendeiro malvado e matou 5. Quantos sobram? Tipo, é assim, entendeu? Então o cara usa o agro, denigre o agro até em coisa que não tem absolutamente nada a ver. Você pega a embalagem e é um hambúrguer lindo. Dá água na boca, né? Assim, dá vontade de comer. E aí tem lá hambúrguer, não sei o que e tal. Aí, plant-based. Porra, a senhorinha que tá ali comprando pro filho, pro netinho, nem sabe o que que é. E aí vamos à composição. Hambúrguer, composição, carne. Hambúrguer futurístico, é composição. Cloridrato de não sei o que, ácido de não sei o que, conservante de não sei o que lá, não sei o que lá. Então, do ponto de vista de saúde, até porque esses mitos vão caindo de que carne faz mal, de que ovo faz mal, do ponto de vista de saúde também é um projeto importante. Ah não, mas aí você tá errado, o rodeio é judiação, tudo. Eu convido a visitar um rodeio. Vá visitar, procura o pessoal e fala, eu queria ver como é que é a questão do bem-estar animal. Vocês vão se impressionar. Porque a gente sabe que o tarifaço ele decorre não da amizade do Bolsonaro. É claro que Trump tá vendo aqui uma perseguição política pela qual ele também passou, e aí ele quer se movimentar porque os Estados Unidos sempre foram o xerife do mundo, o bastião da democracia e dos valores ocidentais, e aqui com o Brasil não seria diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Estamos aqui começando mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Junto comigo tá aqui com o Heitor Pinheiro Machado. E aí, Heitor, tudo bem? Como que tá? E antes da gente passar para o nosso convidado, falar um pouco de políticas públicas, é um tema muito atual, principalmente aqui para o nosso público que é do estado de São Paulo, mas também muito relevante para o Brasil todo. Agradecer aos nossos patrocinadores, a CB Genetics. Se estiver precisando inseminar a sua vacada, a melhor genética, tanto Angus, Nelore, Cimental, Brangus, tudo você pode encontrar aqui no QR Code, aqui do lado da tela. E também a VRGen, então os principais diagnósticos, a maior eficiência em realização de diagnósticos de DNA para o seu rebanho, em até 7 dias úteis. Pode contar com o pessoal da VRGen, também pode entrar em contato aqui com o QR Code aqui ao lado da tela. Então, pode rodar a vinheta. Voltando da vinheta, acho que melhor do que eu estar apresentando você, Lucas, quem é o Lucas Bove? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês disseram aí, Leonardo, Heitor. Obrigado pela oportunidade de falar com uma audiência tão qualificada que quer saber dos nossos temas da agropecuária. E parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante, porque a gente sabe que os grandes veículos jamais vão falar a verdade sobre o agro, então parabenizar vocês aí. Bom, eu sou um paulistano, tenho 37 anos, faço 38 em novembro agora de 25. Sempre gostei de política desde cedo. A única ligação que eu tinha com o agro era o fato de eu andar a cavalo desde moleque, sempre gostei ali na região de Indaiatuba. E a política era um sonho distante, era algo para quando eu tivesse muito mais velho e tudo mais. Só que aí nós tivemos o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro. Na sequência, aqui eu como paulistano da capital, em 2020, tive que escolher entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. E aí eu que sempre gostei de política, desde moleque, assistia aos debates, em dia de debate eu parava de jogar bola para assistir, brincava de eleição de presidente na minha casa e tudo. Peguei minha namorada e fui pra praia e não votei. E aquilo me deixou muito chateado. Aí um grande amigo meu, que vocês com certeza conhecem, o Caio Coppola, falou, faz um Instagram, começa a falar de política, você não quer entrar, tal, o que adianta, só reclamar. Eu fiz. O primeiro vídeo que viralizou foi um vídeo chamado Laranjas do Novo, onde eu criticava o Partido Novo por ter votado contra a privatização da Eletrobras. Como é que um partido liberal de direita vota contra privatizações, né? Por mais que não fosse ideal. E o Ricardo Salles, que havia sido expulso do Novo para assumir o Ministério do Meio Ambiente, já não era mais ministro, gostou, me chamou, e aí o resto é a história que vocês já conhecem. Primeira eleição, 130 mil votos, defendendo a pauta do agro pelos amigos que eu fiz e também por entender
graças a esses amigos que, sem dúvida nenhuma, é o setor que move a economia, é o setor que precisa de apoio e, ao contrário da Câmara dos Deputados em Brasília, onde nós temos uma bancada muito grande, é uma bancada que define todos os rumos da casa ali, a bancada da FPA presidida hoje pelo Lupion. Aqui em São Paulo nós não temos. Dos 94, para não ser injusto e nenhum colega ficar chateado, eu posso dizer que 2 ou 3 aqui falam de agro e olhe lá. Então peguei essa pauta, abracei, consegui muito apoio do agro, educação é uma outra pauta que eu trabalho também de maneira mais ideológica, e fiz aí 130 mil votos em 616 municípios e tô realizando o meu sonho na política, estou trabalhando com muito afinco, com muito carinho, porque realmente é algo que me traz alegria pessoal, me traz uma realização pessoal e também é algo que, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de mudança na vida das pessoas. E pensando nessa trajetória relativamente breve, quando a gente pensa em política brasileira, como que você fez para se inteirar mais sobre quais são as dores dentro do agro aqui, principalmente no estado de São Paulo? Como que você buscou se capacitar para estar defendendo essa bandeira tão importante? Como que foi o início desse contato para estar realmente tendo mais propriedade para falar desses tópicos? Leonardo, como eu te falei, eu trato o agro como uma pauta, digamos assim, mais técnica, econômica, e a educação, apesar de ser uma pauta bastante técnica, é uma pauta que eu trato mais de forma ideológica, porque existe uma questão ideológica muito envolvida. Para me especializar em educação, eu fui fazer um mestrado, estou concluindo agora um mestrado no Mackenzie. Na agropecuária, na pecuária em especial, que é o tema aqui, eu entendi que não haveria como eu fazer isso através de estudos, porque ou você vai cursar uma faculdade de agronomia, de engenharia agrônoma, alguma coisa assim, ou você não tem muita alternativa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir o produtor. Acho que isso foi o mais importante. Eu tinha um contato muito forte, em especial com a turma da cana-de-açúcar, e aí fui me aproximando, me aproximei do pessoal da fruticultura, então sou o presidente da SP Vinhos, a Frente Parlamentar em Apoio à Vitivinicultura em especial, mas fruticultura em geral. A laranja, logo de início fui entender o que era o greening, que ninguém sabia, e consegui entender e ajudar. Nós estamos desenvolvendo uma vacina aqui no estado de São Paulo para prevenir e não para remediar a questão do greening. A questão da pecuária com o Grupo Pecuária Brasil, GPB, lá de Bauru, foi onde tudo começou. Depois fui muito com o secretário Piai para Prudente, uma região muito forte também. E aí as outras culturas vieram na mesma esteira. Mas se eu tiver que definir como foi que eu consegui aprender e me preparar, estou ainda, acho que estou engatinhando ainda nessa questão da agropecuária aí, de entender mesmo, foi através de conversas com quem realmente entende, com quem sente as dores, e é assim que eu baseei tanto a minha atuação política quanto a minha atuação legislativa, parlamentar, no sentido de projetos e de leis. E falando um pouco desses projetos, deputado, quais que foram esses projetos que você implementou ou está em vias de implementar em prol do agronegócio aqui na Lesp? Tem projetos que eu sempre digo que indiretamente eles envolvem o agronegócio, como por exemplo a educação financeira nas escolas, um projeto de minha autoria que sem dúvida nenhuma, direto ou indiretamente, acabam beneficiando a sociedade como um todo e até o produtor rural que tem uma mão de obra mais qualificada aí para um administrativo. Além disso, projetos de educação, como por exemplo no Centro Paula Souza, aulas voltadas para manuseio de implementos, de maquinário, para questões que envolvem o plantio e a colheita, enfim. Esses são indiretos. Agora, diretamente, tem o primeiro projeto que eu aprovei, que foi justamente nesse sentido. Quando eu entrei aqui, eu falei, bom, eu vou apresentar meu primeiro projeto. E eu tinha a ideia de fazer um projeto de delegacias rurais, violência no campo e tal. Eu liguei para 2 ou 3 pessoas e foram unânimes. A gente precisa. Primeira coisa que vocês. Qual é o meu primeiro projeto? Endereço. Nós somos de endereço. Aí eu peguei o Rotas Rurais, que era um programa que já estava sendo idealizado ali, mas de maneira muito tímida, e transformei ele em lei. Sem vaidade, não sou eu idealizador do programa, mas transformei ele em lei justamente para que seja algo com mais lastro. É um projeto em parceria com a Google, sem custo nenhum para o Estado, onde é gerado, como a gente diz, o CEP Rural Digital. Então é um código alfanumérico, a diferença entre o CEP e esse CEP Rural Digital é que ele não é só número, ele tem letras também, portanto ele é alfanumérico. E isso permite com que o produtor rural receba os insumos, escolha a sua produção, porque você consegue colocar a posição do armazém, da sede e assim por diante, do embarque dos animais, mas também
Mulheres que sofrem violência doméstica, cansei de ouvir relato de policiais, porque aí eu fui a campo, né? Cansei de ouvir relato de policiais dizendo que recebiam denúncias e não conseguiam encontrar onde ocorria a denúncia, porque não tinha o endereço exato. Para uma família pedir uma pizza no domingo, que para quem mora na cidade é algo mais simples do mundo. Eu, como disse, ia muito para Indaiatuba e a gente tinha uma chacrinha lá, e a gente não conseguia pedir pizza, ou tinha que pedir e ficar no portão, porque senão o cara não ia saber onde entregar. A gente tem uma propriedade ali que a gente arrenda perto de Indaiatuba e a gente estava mexendo no gado semana passada e chegou o motoqueiro, o que é o motoqueiro? Não, pedi um pão. Chegou ali na propriedade. Isso aí, para quem vive o dia a dia, é algo que talvez quem está na cidade não pense o quanto isso pode ajudar para você encontrar uma localização de algum lugar, para você receber e ter esse acesso. Acho que é algo que muda e transforma, parece banal para quem está na cidade, mas transforma a vida da pessoa mesmo que está no campo, né? É dignidade, né, Heitor? Você vê, eu uso o exemplo mais banal de todos. Eu nem estou entrando na questão da segurança pública, da saúde, você precisa chamar uma ambulância, um SAMU, tem um idoso, alguma coisa, da educação, para que as prefeituras possam planejar o transporte escolar, a novas salas de aula, como é que a coisa vai funcionar. Eu estou indo no básico, que é tradição de todo paulistano, de todo mundo que mora na cidade, talvez, que tem um pouquinho de condição, que é pedir uma pizza no domingo com a sua família. É dignidade para as pessoas, né? E isso ajuda de sobremaneira as questões econômicas, porque, como eu disse, você pode ali registrar vários pontos. Então, em termos de escoamento, de recebimento de insumos, é fantástico. Trabalho num outro projeto que foi aprovado também, que é a Semana do Etanol Paulista. Existem coisas aqui que tem um condão de fato, melhorar diretamente a questão do agro. Tem outras que são muito mais questões indiretas, como, por exemplo, esse. Semana do Etanol Paulista. As pessoas falam, mas por que você criou a semana? Beleza, legal, Semana do Etanol Paulista, mas o que muda? Muda, porque está no calendário oficial e a partir do ano que vem, já estamos fazendo alguns testes, nós vamos fazer a Semana do Etanol Paulista nas escolas. Nós temos uma frota hoje que chega a quase 90% no estado de São Paulo, que é flex. Porém, salvo engano, tá? Não sei exatamente o número, mas 58% aproximadamente usa etanol. E no estado de São Paulo, diferente de em outros estados, o etanol compensa do ponto de vista econômico. Ele é mais barato. Então, a gente vai ensinar essa conta, vai ensinar que é limpo, que é 100% renovável, que é 100% paulista, que gera emprego, que gera renda, que, enfim, como eu disse, não polui, mas preserva, né? O estado de São Paulo tem 26% da sua mata nativa preservada. Código Florestal, que é muito rígido, fala em 20. E só cresce essa área de preservação ano após ano. Então, quando a gente leva esse tipo de coisa, fala da pegada de carbono, explica, o aluno depois ele vai ensinar em casa. Como ele ensina o pai e a mãe a reciclar lixo, como na época do Maluf, ele ensinou o pai e a mãe a usar o cinto de segurança quando se tornou obrigatório, a não fumar porque fazia mal para a saúde. Então, são projetos estruturantes. Tem o Pele da Carne, que proíbe vender como carne aquilo que não tem tecido animal em sua composição. Mais uma vez, isso ajuda a indústria, ajuda a economia, mas também tem o condão de informar. Porque, com todo respeito, vocês já viram aquelas marcas futurísticas, para não dizer o nome de nenhuma marca, né? Uhum. São as marcas futurísticas aí, de ideias futurísticas. Você pega, procure aí. Você pega a embalagem e é um hambúrguer lindo, dá água na boca, né? Assim, dá vontade de comer. E aí você pega e aí tem lá hambúrguer, não sei o que e tal, aí como é que é? Plant-based. Plant-based. Porra, a senhorinha que tá ali comprando pro filho, pro netinho, nem sabe o que é Às vezes nem plant-based, lê, o que não é. E aí vamos à composição. Hambúrguer, composição, carne. Hambúrguer futurístico, composição. Cloridrato de não sei o que, ácido de não sei o que, conservante de não sei o que lá, não sei o que lá. Então, do ponto de vista de saúde, até porque esses mitos vão caindo de que carne faz mal, de que ovo faz mal, do ponto de vista de saúde também é um projeto importante. Então, nesse sentido, projetos de lei, eu destacaria esses 3. Tem alguns outros também que são importantes, mas os meus carros-chefes são esses. O Rotas Rurais, em primeiro lugar, sem dúvida. A Semana do Etanol Paulista, que eu acho muito importante, e o Pele da Carne. Esses dois últimos, eu acho que vai muito de um fogo contra as décadas de doutrinação que tiveram demonizando o agro, né? Então, por mais que... que as duas bandeiras defendidas, assim, tanto a educação quanto o agro, elas se convergem, né? Porque a gente trabalha o dia a dia hoje nosso voltado à pecuária
E uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é mão de obra capacitada. E não é salário ruim, são bons salários e uma demanda assim, de gente especializada grande. E talvez porque não tenha essa informação desde a base, que isso pode ser um plano de carreira bom, que isso pode, vamos dizer, que tem muita oportunidade no agro, seja em São Paulo, mas eu acho que no Brasil inteiro, mas São Paulo tem muito aqui, ainda mais para mais tecnificados, pessoas que sabem um pouquinho mais. Então acho que são duas linhas que se convergem, que no futuro elas vão ajudar muito o produtor, né? Ô, Heitor, sem dúvida nenhuma, e assim, são duas linhas que se convergem quando a gente trata os temas de maneira isolada, como você colocou, como eu havia colocado anteriormente. Então, a educação financeira vai contribuir para uma melhora da mão de obra, que não é só no agro. Se fosse, estava ótimo para o Brasil. Assim, eu trabalho na construção civil. Você pega um eletricista semi-analfabeto para ganhar R$6.000, você não consegue contratar. O cara ganha. Ele e a mulher não são casados oficialmente, então os dois recebem uma bolsa, já lá R$600 cada um, já dá 1.200. Aí cada filho recebe mais tanto, aí o Vale Gás recebe mais tanto. Aí tem um outro auxílio aqui, um outro ali, recebe mais tanto. No final, eu fiz a conta outro dia, um casal tá recebendo R$2.200. Um casal com 3 filhos. Aí ele trabalha uma vez por semana carregando caminhão, são mais R$200 por dia, já dá mais 800, já vai para 3. Aí a mulher trabalha mais uma vez por semana fazendo faxina. Já são mais 800, vai para 3.800. Ele prefere não trabalhar uma vez por semana, assim, do jeito que trabalha, ganhando 4 pau por mês, ou ele prefere ir todo dia para ganhar 6, considerando que ele não tem nenhuma perspectiva de crescimento. Porque você entra para ganhar um salário mínimo, vocês jovens aí, tudo pensando em crescer, pensando em ascender na carreira. O cara que sabe que vai ganhar 6 a vida toda, fala, por 4 eu fico em casa. E dá para condenar um cara desse, que pensa com o estômago? Não dá, então... É muito importante, mas também... não teve instrução lá atrás, né? Não teve, pelo contrário. O plano de quem está governando o país de novo foi justamente deixar essa turma burra como massa de manobra. Haja vista a fala do Lula dizendo que quem ganha acima de R$5.000 e tem um pouco mais de instrução não vota mais na gente. Não vota por quê? Porque entende o que acontece. Mas também dá para trabalhar essa pauta de maneira concomitante. Por exemplo, vocês conhecem o De Olho no Material Escolar? Uma associação muito importante. A Letícia Jacinto comanda. E isso eu nem fiz barulho, eu tenho divulgado agora porque já passou, porque tem coisa que a gente precisa fazer, nem tudo dá para falar politicamente. E a gente fez um programa, o De Olho no Material Escolar é uma associação que faz um levantamento e uma medição de todas as inverdades que são faladas em relação ao agro no material escolar, no material didático brasileiro. Por isso o nome, De Olho no Material Escolar. E assim... São menções intermináveis, vocês já ouviram com certeza algumas delas, e não é nem só quando vai falar, por exemplo, de geografia, e aí vai falar de desmatamento, que poderiam até ter algum tema para tratar nesse sentido. Não. É aula de matemática. No lugar ali tinham 10 índios, chegou o fazendeiro malvado e matou 5, quantos sobram? Tipo, é assim, entendeu? Então o cara usa o agro, denigre o agro até... em coisa que não tem absolutamente nada a ver. E aí nós fizemos Mestres do Agro, que é um programa onde essa associação, através de recursos nossos, emendas parlamentares, ela dá um treinamento para quem escreve o material didático, para os conteudistas, diretores e professores da rede pública. O pessoal ficou meio pé atrás, assim, né? De olho no material escolar e tal. E fizemos uma pesquisa anônima ao término do programa. 93% das pessoas aprovou o programa, o conteúdo que foi dado ali. Então, eu tenho para mim que é muito mais uma questão de ignorância do que de militância. Claro que existe ali, sei lá, 10, 15, 20% de professores militantes, acho que não chega a isso, mas existe uma turma ali que quer falar mal do agro. Mas a maioria, como você bem colocou, aprendeu assim. A maioria aprendeu que o agro... Aliás, nós assistimos a Globo aí e era o rei do gado. Ninguém sabe que mais de 80% das propriedades no Brasil tem, pelo menos no estado de São Paulo, eu não tenho certeza dos números no Brasil, mas tem menos de 4 módulos fiscais. São propriedades pequenas, são propriedades que sofrem, que sentem. Então, nesse sentido de educar e conscientizar, a gente faz o trabalho também. Pensando em outras iniciativas além dos projetos de leis, das medidas parlamentares, quais iniciativas você apresentou assim, acho que dá para citar um pouco,
da parceria com o Japão para exportação de carne? Quais outras iniciativas que vocês estão encabeçando? Ó, eu sou um dos deputados, se não for o, que mais envia recursos para a Secretaria de Agricultura, que são as emendas parlamentares, né? Para quem não entende como funciona, o governo, o Estado não tem um real, todo o dinheiro é dinheiro de imposto. E aí o executivo é quem executa o orçamento, mas nós aqui aprovamos o orçamento do executivo e também temos direito a direcionar uma parte desses recursos. Eu tenho direito a 12 milhões por ano de emendas impositivas constitucionais e geralmente a base recebe, por exemplo, mais 20 milhões por ano. Então a gente faz o direcionamento dessas emendas, desde programas de composteiras, por exemplo, pelo interior de São Paulo, até rodeios, por exemplo, que também leva essa pauta cultural, que é muito importante. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar em apoio aos rodeios aqui na Lesp. Emenda para comprar viatura, equipamento de combate a incêndio. Eu sou o deputado que mais mandou emenda para os bombeiros justamente pela pauta do combate aos incêndios. Então, recurso nesse sentido é muito importante. Também a gente faz emendas ao orçamento. Então, o Estado tem um orçamento lá e a gente aqui define quanto vai para cada pasta. Eu consegui aqui, com muita briga, agregar mais de 100 milhões de reais no último ano para o orçamento. Graças ao Rotas Rurais, nós conseguimos captar 100 milhões, 200 milhões de dólares, quase 1 bilhão de reais, para fazer um programa também de saneamento no campo. Na renovação dos incentivos fiscais do amendoim, da laranja, do gado puro de origem, porque existia um conceito errado dentro da Secretaria da Fazenda, que era uma questão só para leiloeiro e tudo mais. Eu fui lá explicar que o leiloeiro é muito importante, é parte do nosso mercado, mas não só. O berço da genética do gado puro de origem, do melhoramento genético do gado brasileiro, que ainda tem muito a crescer, está no estado de São Paulo. Então, esse foi um trabalho muito, muito bem feito também, modéstia à parte. O Fundepec, que é o Fundo Indenizatório para a questão da febre aftosa, eu participei ativamente, eu coloquei os grupos na mesa junto com o governador e com o secretário, para que a gente pudesse fazer um fundo indenizatório que fosse justo, com um preço inferior ao preço da vacina, da aplicação, com lisura, porque não adianta você cobrar do produtor alguma coisa e colocar na mão de gente que de repente não vai fazer bom uso ou vai fazer um uso equivocado daqueles valores. Essa questão do Japão também é muito importante, porque a gente sabe que o tarifaço ele decorre não da amizade do Bolsonaro. É claro que o Trump está vendo aqui uma perseguição política pela qual ele também passou, e aí ele quer se movimentar porque os Estados Unidos sempre foram o xerife do mundo, o bastião da democracia e dos valores ocidentais, e aqui com o Brasil não seria diferente, mas é muito além disso. É pela ideologização de toda a política do governo, pela junção do governo a ditaduras fundamentalistas. Nós temos, pela primeira vez, mais ditaduras do que democracias nos BRICS. É a tentativa de surrupiar ali o padrão dólar, que quem tentou fazer isso desde que era padrão euro foi Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, estão todos na vala, né? Então, veio o tarifaço, infelizmente, para a nossa agropecuária. E aí a gente busca outros caminhos. O mercado japonês é um mercado importantíssimo, São Paulo está livre da aftosa e o governo federal só está liberando os 3 estados do Rio Grande do Sul e Rondônia e Acre, porque 90% lá é JBS, que são os amigos do governo hoje. Não estou aqui entrando no mérito, mas é um fato. Então nós estamos fazendo esse trabalho, já falei com o cônsul do Japão de novo, nós estamos mandando hoje um ofício para ele, com autorização do governador, para pedir uma missão diplomática nossa lá no Japão, no Ministério de Agricultura japonês. Eu, Guilherme Piai, governador Tarcísio, e aí não sei quem mais fará parte, os empresários, os pecuaristas, para a gente fazer a abertura desse mercado aí. Porque se depender do governo federal, infelizmente, São Paulo vai ficar para trás. Até entrando um pouco nessa pauta de exportação, mas puxando um pouco porque a gente trabalha mais, que é a parte de genética, nós temos, como você disse, nós temos um dos principais rebanhos de genética do mundo. E nós não somos competitivos a termos de exportação. O Brasil exporta, sim, alguma coisa de genética, mas nós temos os melhores preços internos. A hora que vamos para a burocracia, para exportar um embrião, um animal vivo, parte de logística, nós enfrentamos assim, uma série de burocracias e a maioria delas está dentro do nosso próprio governo, dentro do Ministério da Agricultura. Sei que hoje não vamos dizer, estaria numa gestão mais federal, mas qual que você acha o caminho? Porque nós vemos onde o mundo pode produzir comida, África e Ásia.
E quem que tem a genética que aguenta esse clima de África e Ásia é só o Brasil. Em nível de qualidade genética. Então, assim, se o mundo vai precisar de outro lugar que não seja a gente, porque nós temos um limite, lógico, de produção, vai ter que abrir espaço em áreas que hoje são subprodutivas, que é o caso da África e o caso de alguns lugares na Ásia. E nós temos essa genética na mão e isso pode trazer muita divisa para dentro do Brasil. E travamos no ministério, por exemplo. Nós vamos comprar um embrião na Argentina ou nos Estados Unidos. O cara chega na fazenda, coleta o embrião, esse embrião está apto a ser exportado. Aqui no Brasil nós temos que mandar a vaca para um centro quarentenário, essa vaca tem que ficar um tempo lá de quarentena, uma série de exames, e que a maioria são burocracias impostas pelo nosso ministério. Parece que jogam contra o produtor rural. Qual que seria o caminho para isso, para a gente conseguir ser mais competitivo na genética também com outros países do mundo? Eleger o Bolsonaro de novo presidente em 2026, né? Você resolve o problema. Mas, fora isso, sem dúvida nenhuma, o Brasil já passa por uma dificuldade pelas barreiras impostas pelos outros mercados, né? Ninguém quer depender do Brasil, ninguém quer dar força para o Brasil. Nós sabemos, né? Teve a época do petróleo, teve a época do ouro, teve a época do minério, agora é a época da água e da comida. Não tem jeito, né? Não tem outro jeito. Aliás, sobrevivência. O americano agora está sendo... A taxação bateu, acho que 76%, né? Já eram, acho que 26%, aí mais 10%, mais 40% para carne, não é isso? Bateu 76% lá nos Estados Unidos. Tem americano fazendo cotação no Brasil mesmo assim. Você concorda que para quem tinha 26 e para 76 é proibitivo? Você pensa assim, não vou vender mais 1 quilo de carne para lá, né? Tem americano já cotando porque tá faltando. Principalmente no caso deles, que é o hambúrguer, que é a carne carne mais barata. Uma carne mais barata, né? Então tem americano já cotando aqui, porque não tem muita opção. E é o que você falou, quando entra na questão climática, num gado resistente a temperaturas mais altas, o Brasil ele é pioneiro, né? Mas nós temos aí os problemas acessórios. O primeiro, na minha opinião, nós temos que resolver, e não são problemas fáceis. Está me perguntando o que tem que fazer na teoria, assim, né? Nós temos que resolver um problema, como vou voltar a falar, infelizmente, eu sou até meio chato às vezes, que é o problema da educação, né? Se você não tiver uma mão de obra mais qualificada, mais preparada, mais comprometida, um cara que você não fica treinando 2 anos, depois por R$200 a mais ele vai para outro emprego, você não vai conseguir. Essa é uma questão muito importante. A questão da burocracia, sem dúvida nenhuma, o Brasil é muito burocrático. No estado de São Paulo a gente tem tentado digitalizar, fazer um serviço sem papel, um serviço mais ágil, tem conseguido, mas ainda falta. Como você falou, carece de também uma legislação federal. Aqui no estado a gente tem muito pouco a fazer. A mesma coisa a questão da infraestrutura. Nós temos hoje no estado de São Paulo uma infraestrutura muito avançada, né? Mas falta muito mais, sem dúvida. Agora, eu acho que o principal é a gente realmente eleger representantes e conseguir fazer uma força no sentido de que as pessoas queiram desburocratizar mesmo as coisas e não criar dificuldade para vender facilidade. Porque veja, para você exportar um embrião de uma vaca é uma burocracia. Agora, para você fazer um aborto, basta você entrar na justiça, você consegue uma medida, a mulher fala que ela foi, com todo respeito àquelas que realmente foram, que ela sofreu algum tipo de abuso, violência, e ela aborta. Ela não precisa falar nada, provar nada, fazer nada, e ela tira a vida de um feto. Por que que há mais cuidado com o feto da vaca do que com o feto humano? Essa é a grande pergunta. Porque é tudo ideologizado. Então, quando falam de polarização, é por isso que a gente fala de polarização. Não tem como. Vocês estão vendo aí, o governo é contra o agro. O governo, o principal representante do governo, que é o presidente da República, chama o agro de fascista. O ministro da Agricultura está deixando São Paulo, que é um dos principais mercados aí, é um gado confinado, é um gado que tem uma pegada de carbono mais baixa pela questão da logística, por estar mais perto dos portos, é um gado 100% rastreável, 100% confiável. Tá deixando de fora por questões políticas. Quem perde é o Brasil, não é só o estado de São Paulo. Até porque tem pecuarista que mora aqui, que tem propriedade lá e cá. Então eu acho que, infelizmente, a política é o único meio da gente transformar a realidade do país. Não há outro meio. Não há outro meio. Então, a gente precisa eleger políticos que sejam realmente mais comprometidos. Eu acho que a turma do agro, por exemplo, me apoiou muito. Mas a gente precisa de mais gente boa, mais gente que vai lutar por essas pautas. Pensando no estado de São Paulo, talvez você mencionou que a bancada nacional é muito maior do agro do que aqui dentro do estado. Talvez o pessoal não se atente o quão grande é o agronegócio dentro do estado de São Paulo.
Acho que a capital ofusca um pouco a visão que o próprio cara do interior tem e de não saber o tanto que é importante. A gente vê muita dificuldade ainda dentro de produtor na nossa área da genética, porque o pessoal está distante do maior consumidor dele, então você cria aqui dentro do estado de São Paulo, o seu maior consumidor de reprodutor de coisa, ele está fora do estado, em áreas maiores, em pastagens maiores. Mas é muito relevante o que existe dentro de agronegócio dentro do estado de São Paulo, para o próprio paulistano não buscar, o paulista no caso, né, não buscar essa maior bancada, esse maior apoio para ter mais apoio dentro do estado para o agronegócio, né? Vou ser muito franco, Heitor, e não vou generalizar porque a generalização é sempre ruim, também não tô aqui para criticar nenhum colega, mas a maioria, ou alguns deles, para não dizer a maioria, se importa mais com o que aquela turma do agro vai ajudar na campanha. Então ele vai lá nos grandes players, porque são os caras que de repente podem doar para a campanha e tudo mais. Eu tive um apoio muito tímido na primeira eleição do pessoal do agro, até porque tive um apoio muito tímido de todo mundo, ninguém esperava a minha eleição e tudo mais. Mas eu tenho a plena convicção, e se não for assim eu prefiro não fazer, de que o voto é uma consequência. Você faz alguma coisa certa e o setor... Eu sou chamado de deputado agro. Eu sou paulistano, é o que eu falei pra vocês. Eu ainda tinha sorte de saber andar a cavalo. De resto, eu não entendia nada disso daí. Nada. Plantei o feijãozinho no algodão quando era criança, só. Mas assim, entendi a importância, tô trabalhando e o setor tá me apoiando. Se vão doar dinheiro pra minha campanha, por exemplo, não é a minha grande preocupação. Eu prefiro o voto, porque eu preciso do voto. Dinheiro de campanha a gente tem fundo partidário, tem outras situações. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho e a consequência disso seja o voto. E quem faz só pensando na doação de campanha ou só pensando no voto, ele faz superficial porque ele só quer mostrar. Eu não, eu quero resolver de verdade, entendeu? Então acho que essa é a grande diferença e a gente precisa de mais gente falando de agro aqui na Lesp. Seguindo um pouco nesse ponto, deputado, um ponto interessante que você comentou foi essa questão do incentivo à genética através de redução de impostos. Em fevereiro a gente teve a prorrogação da isenção de ICMS para comercialização de gado PO. Tem a possibilidade da gente estar eventualmente trabalhando para fazer essa medida se tornar permanente, não só provisória? Olha, do ponto de vista de redução fiscal, geralmente o mais fácil a se fazer e o mais corriqueiro é que seja provisório, porque são benefícios fiscais no caso, a gente não consegue ter uma redução da alíquota perene dessa forma, é um processo muito mais complexo. Existe um outro problema também, eu sou a favor de redução de imposto sempre, então até voltando na sua pergunta sobre a facilidade, o estado de São Paulo e tudo mais, eu acho que aqui nós temos que mexer ainda, acho que os tributos têm que ser reduzidos, e essa sempre foi a vontade do governador. O que vem ocorrendo é que em Brasília nós temos um desgoverno que, apesar do o PIB aumentou, o desemprego, mas isso é uma mentira, não adianta você só ver o PIB. Não adianta você dizer para mim, agora eu ganho R$1 milhão por mês, mas você gasta 2. Era melhor você ganhar 100 mil e gastar 50, correto? Você tem 50 de margem, agora você tem menos 1 milhão. Então, a situação dos estados e principalmente dos municípios, dos pequenos e médios, que dependem diretamente dessa política fiscal do governo federal, é muito complicada. Então, os governadores têm uma preocupação, ilegítima até certo ponto, porque é fácil criticar. Tem que abaixar imposto, eu sou a favor. Eu tenho um compromisso que eu nunca vou votar aumento de imposto. Teve aumento de taxa do Tribunal de Justiça na Lesp, eu e acho que mais 1 ou 2 deputados que votamos contrários. Todos votaram junto com o governo, porque o governo tinha o interesse de aumentar a taxa do Tribunal de Justiça e tal, que diminuiria o custo da máquina. Mas eu sou sempre a favor de redução. E eu acho que, infelizmente, os governantes têm essa preocupação porque, como eu disse, é fácil falar, mas o cara tá lá. Aí ele dá um benefício. Aí, de repente, ele não é que ele não quer, no caso do Tarcísio, ele não consegue renovar, porque se ele renovar, ele vai abrir mão, ele vai ter uma renúncia fiscal tal qual que ele não vai conseguir pagar salário. E aí você me pergunta, se você for governador, você prefere aumentar o imposto do agro ou não pagar salário de professor? Você entende que complexo que é? Não tem escolha. Eu não vou nem responder para não usar esse corte, só esse cortezinho contra mim, mas você entende como é difícil? O ideal é que a gente tenha outros caminhos. E também, completando, Leonardo, eu acho que talvez não vale a pena entrar nessa briga agora,
porque a partir do ano que vem a reforma tributária começa a valer. Então, teoricamente, vai ter uma equalização dos tributos. Acho que isso podia ter sido feito lá atrás. Acho que a gente tem que continuar renovando os benefícios, que é por decreto, é prerrogativa do governador, não precisa passar aqui na LESP, não tem discussão. E aí vamos sentindo como é que vai a reforma tributária, se ela realmente vai caminhar, se vai ser dessa forma, entendeu? E defendendo um pouco essa, vamos dizer, a ausência, não existiu, vamos dizer, não ter o ICMS sobre o gado PO, nós estamos num país continental. E se não fosse esse intercâmbio de genética que existe entre estados, entre pecuaristas de diferentes frentes, um traz uma genética de fora e melhora o gado e isso vai, talvez a nossa pecuária não fosse tão competitiva a nível mundial. Isso aí acabaria com um setor, porque inviabilizaria parte do negócio. Acho que isso comprometeria mesmo essa venda e o melhoramento genético. Talvez fosse, vamos dizer, mais fácil, voltando um pouco no outro ponto que a gente tratou, que essa taxação, que essa tributação venha nas exportações, que o Brasil, que o governo fique com uma parte do que é exportado e não do que é girado interno, né, dentro do país. Porque, pensa, nós temos uma grande feira do zebu no mundo, a Expo Zebu, que acontece em Uberaba. Um paulista não pode vender um animal para Uberaba, que ele estaria entrando numa taxação. Isso acho que acabaria com grande parte do melhoramento genético, que é um segmento que movimenta muito dinheiro, que traz muito emprego, que traz investimentos para a área rural. Talvez assim, esse ICMS acabaria com esse setor inteiro, assim, não acabaria, não digo que acabaria, mas que ia, vamos dizer, diminuir muito, inviabilizar muita coisa, e talvez ter outro jeito de outro tipo de taxação que traria verba para dentro do governo, né, mas que não mataria um setor. Olha, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que não tem que ter taxação em lugar nenhum, nem na exportação assim também, sabe? Eu acho que até porque a exportação existe uma ideia de incentivar, de fato, a exportação, a abertura de novos mercados, e entram dólares no Brasil, que é sempre importante na questão aí do controle da inflação, controle do câmbio. Mas, sem dúvida nenhuma, você taxar... Aliás, o Brasil é uma aberração aqui, né? Assim, eles taxam o consumo, né? É o único país do mundo que taxa o consumo, né? É um negócio vergonhoso. Você inibe o cara de investir, de consumir, de gastar, que é o que faz a economia girar, no final das contas. Mas eu entendo que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa se atentar a essa pauta e, dependendo de como forem os desdobramentos da reforma tributária, a gente vai precisar mexer nisso. Porque, veja só, a pecuária ainda é muito jovem na pesquisa, né? A pecuária brasileira. Você pega outras culturas, tem um histórico de pesquisa muito maior, como o IAC lá em Campinas, por exemplo, e tudo mais, que mexe muito com a questão de cana-de-açúcar e tudo. E o estado de São Paulo, o Brasil... Mas tratando aqui do estado, que também aqui onde tem mais tecnologia, mais investimento em pesquisa, só é do tamanho que é, as coisas só são do tamanho que são, o agro brasileiro, essa potência, é por causa da pesquisa. A pior coisa que inventaram foi dizer que no Brasil a terra é boa, tudo que você planta nasce. Porque aí dá a impressão que é isso aí, você joga o milho lá, nasce milho, você joga não sei o que lá, nasce não sei o que. Pô, não é assim. Correção de solo, tem um trabalho, demora anos e não sei o que, aí você vai evoluindo a cultura, você vê no vinho a poda invertida, na própria cana-de-açúcar, o plantio direto. Então, assim, as coisas vão evoluindo e na pecuária não tem outro jeito. Se você não investir em pesquisa, não vai andar, né? Até porque, se você comparar, vocês podem dizer melhor do que eu, mas pelo que eu aprendi, a carcaça americana, argentina, uruguaia entrega muito mais do que a brasileira, não é isso? Isso se deve um pouco à genética aí também, ou não? Estou falando alguma besteira? Eu acho que se deve mais vamos dizer, a média e a eficiência na produção. Ainda a transição que nós já tivemos na lavoura, nós estamos tendo no gado agora, né? O lavoureiro, por exemplo, que não foi atrás de uma tecnificação, de trabalhar com adubo, com tudo correto como deve ser, ele ficou para trás e foi engolido pelos outros. Eu acho que a pecuária está passando por esse ponto agora.
Só que, vamos dizer, a melhora que teve em poucos anos é um negócio assustador. Assustador, né? Então... Mas é exatamente, é pesquisa, E nós somos um isso continente, né? Uhum. Se você pegar onde produz nos Estados Unidos, é uma área muito menor do que se produz no Brasil. Aonde a Argentina nem se fala, é um país muito, muito menor em termos de tamanho do que o Brasil. Então nós temos, desde o Rio Grande do Sul até o Manaus, Amazonas, ali, uma área que são totalmente diferente o tipo de coisa. Então, acho que nós estamos num caminho muito, vamos dizer, andando a uma velocidade muito alta, mesmo com os entraves governamentais, mas a questão, assim, eu trabalhei para um cara que foi ex-presidente da Nestlé, o Dr. Zurita, né? Eu conheço a família. E ele falava uma frase que para mim é genial, que o Brasil é condenado a ter sucesso, porque ninguém tem condição de produzir, mesmo todo mundo fazendo para não dar certo, não tem como não dar certo, né? Isso aí. De Araras. Isso. Amigo da Tiffany, filha dele, muito legal. Eu trabalhei com ela na época, ela trabalhava junto lá na agropecuária, chegamos a trabalhar junto. Esse mundo do agro é um mundo pequeno também, né? Todo mundo se conhece, né? É concentrado. Muito bom. Não, é uma turma muito bacana, né? Eu tô adorando, assim, É que as minhas pautas são muito boas, modéstia à parte, né? Andar com os bombeiros, com a polícia militar é muito bacana. E nas escolas, andar com gente boa é bom. Nas universidades, sabe? Com a molecada é mais legal ainda, mas nas universidades também e tal. E o agro, pô, tirando que onde vai você tem um churrasquinho, tem um negocinho, né? Aqui que vocês podiam ter um torresminho, né? Tem um negócio assim, olhando esse porquinho aí, tá dando fome. A próxima a gente vai providenciar. Não é? E nessa região de Araras tem um rodeio também. Qual que é essa história, Lucas? É assim, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar em apoio aos rodeios. Eu acho que você deve estar falando de Araraquara, não é Araras, mas perdão. Não, mas tudo Errou bem, por uns 200 quilômetros só, mas tá bom. Não, é só o Arara é igual, só o finalzinho que é. E assim, no estado de São Paulo inteiro, o rodeio, ele é muito mais do que uma festa. O rodeio é tradição, é cultura, é divisa gerada, gera emprego direto, indireto. E traz também alegria para um povo tão sofrido quanto o nosso, né? Principalmente assim, a turma do agro, a turma que está no interior, tem uma realidade bastante diferente. Não tem acesso a tanta diversão, a tanta cultura, quanto você tem aqui em São Paulo, que você, onde quiser, você vai. Desde o botequinho que toca um sertanejo até um mega show. Então, a ideia é essa. E sempre deixando claro, como a gente deixa na questão da preservação ambiental, como a gente deixa na questão, por exemplo, da pecuária, onde tem a marca frio, tem o brinco, tem tantas novidades surgindo do ponto de vista de bem-estar animal, e a gente sempre deixa claro essa questão do bem-estar animal, que é o motivo pelo qual quem é contra os rodeios diz que é. Na verdade, assim, a gente sabe que a guerra é outra, mas a desculpa é essa. É um desconhecimento, né? É um desconhecimento. Eu vou voltar no exemplo. Você injetar cloridato de potássio no coração de um feto com 9 meses, porque a mãe resolveu que não queria ter um filho, tudo bem. Agora, você colocar ali um touro que pesa 800 quilos, que é forte... Que é condicionado para aquilo, que é treinado, condicionado, isso, né? que toma um puxão na virilha ali, que gera um incômodo, que gera uma cócega ali, mas que não machuca. E nós sabemos, se o cara passar um algodãozinho, tiver uma marca de sangue na espora ali, o cara é desclassificado. Existe toda uma questão de exame, de cuidado, de veterinário, de vistoria. Então a nossa intenção é sempre levar essa festa para uma maior quantidade de lugares possível. Só que Araraquara... Foram acho que 12 anos de um prefeito de esquerda lá. O último foi o Edinho, que assumiu a presidência do PT, amigo do Lula, e assumiu, ou tá para assumir a presidência do PT, do Nacional, no lugar da Glaze. E ele era contra. Então nós estamos trabalhando lá. Araraquara é uma cidade importantíssima, uma cidade grande, tem um prefeito do PL agora, conseguimos extirpar a esquerda de lá. E estamos trabalhando junto ao nosso vereador, o Cristiano, um grande amigo, Cristiano da Silva, mandar um abraço para ele aí, para reapresentar uma lei para permitir os rodeios e voltar a ter os rodeios. Eu acho que assim, é de suma importância. É só coisa boa. Não tem o que falar. Não tem o que falar. E quem não conhece, quem critica, até assim, como a esquerda tem uma narrativa muito forte, muita gente que também não gosta ou nunca foi, eu recebo de gente de direita, de seguidor meu. Ah não, mas aí você tá errado, o rodeio é judiação, tudo. Eu convido a visitar um rodeio. Tem rodeio em tudo que é lugar. Aqui em São Paulo nós estamos querendo voltar também. Mas tem aqui Cajamar, Caieira, Jundiaí. Meia horinha de São Paulo tem um rodeio.
Vá visitar, procura o pessoal e fala, eu queria ver como é que é a questão do bem-estar animal. Vocês vão se impressionar. Aí começa pelas criações de fez. Hoje já tem, se importa a genética de boi de rodeio, embriões para O boi criar custa R$1 isso. milhão, um boi de rodeio, gente. O cara nem Não pode vai fazer tratar, com que o boi se machuque. você não nem vai que pegar ele R$1 milhão exate. e vai tratar ele mal, Não né? tem Isso como, aí não tem entendeu? como. É isso aí. E a gente tem que espelhar um pouco nos Estados Unidos, né? Porque eles fazem do esporte um negócio maravilhoso que gera turismo do mundo inteiro, que gera, vamos dizer, uma feira. Quanto dinheiro traz para Araraquara uma feira como essa, como traz para Rio aí. Preto, para Barretos e para tudo mais. Isso é um negócio que se pode explorar com uma cultura tão rica como nós temos no Brasil, desse do agro, né? Então isso, vamos dizer, nós estamos desperdiçando um negócio que pode trazer coisas maravilhosas para Não é só o rodeio, né? É o rodeio, é o show, é a comida, é a bebida, é a arquibancada, é o a combustível arena, do carro é o que tá combustível, é o alimentando hotel, é o tudo. restaurante, é não sei o que, é não sei o que lá, é o segurança, é tudo, né? Tudo. E você mandou muito bem, é um show. Não. Eu, por exemplo, estou muito próximo da turma da PBR. E além de tudo, e aí é para poucos, a gente não pode também colocar isso como um benefício, porque é muito segmentado, mas você vê nego que putz, não tinha nada, era peão lá na roça mesmo, ganhando milhões de dólares nos Estados Unidos graças a isso, é uma profissão. São profissionais, treinam, se arriscam. Aliás, no último rodeio eu fui lá com a Letícia e a gente ficou bem ali, na área onde tinha toda a movimentação, ajudando os peões e tudo mais. Os bretes. Nos bretes, exatamente. É brutíssimo. Eu nunca tinha ficado tão perto assim. Como eu falei pra vocês, eu sou do cavalo, o cavalo já é um animal bruto, apesar de ser mais delicado, assim, mais né? humano. É bruto pra caramba. Olha, eu vou falar pra vocês, não é que eu sou super corajoso, tudo, mas eu não sou um cara de ter muito medo. Vamos pular de paraquedas, nunca pulei, puta, teria um receio, mas iria, entendeu? Vamos. Aquilo ali, olha, eu vou te dizer, vai andar, vamos andar num carro da Stock Car. Eu não sei andar, mas vambora, tô equipado ali, vamos tentar. Aquilo ali é um negócio que, assim, vendo de perto é uma surpresa, porque é muito bruto. É muito bruto mesmo. Então, o pessoal da PBR faz um show. Não é mais um rodeio, é muito legal de se ver. E isso precisa ser disseminado. A Globo agora fez uma pesquisa, desculpa, e ela vai vir com uma série sobre o agro. Em breve vai vir uma série, mas o primeiro episódio é só falando do esporte, do rodeio, do homem do campo como herói. Porque eles viram que estão se distanciando da realidade. As pessoas estão entendendo, estão percebendo a importância das coisas. E com o agro não é diferente. Você comentou de eventualmente trazer o rodeio para São Paulo. Acho que vai muito de encontro com essa pauta da educação, que você acaba educando bastante o público por estar tendo contato. E nessa mesma linha, a gente tinha, há uma década atrás, a FEICORT, que era a maior feira de gado bovino, focado em produção de carne do Brasil. Então, 10 anos passados. Não só a FEICORT, mas a FEILEITE, a FEINCO, que era de ovinos, eram todas realizadas aqui na capital paulista. Sim. E hoje a gente já tem o renascimento da FEICORT lá na região de Prudente, mas é uma região que está muito focada no produtor, mas tem pouco esse contato com o público geral de conscientização. Existe alguma possibilidade de estar trazendo essas feiras, todas essas que a gente comentou? Inclusive tem o desejo da Expoinel, nós tivemos com o presidente da Nelore há pouco tempo, o Vitor Miranda, ele quer trazer a Expoinel nacional, que hoje acontece em Uberaba, para dentro de São Paulo, para ter esse contato maior. A gente lembra na época da FEICORT o que a gente recebia de escola, visita de escola. Era o dia inteiro chegando e com questionário e as crianças querendo saber. Isso acho que é uma coisa que faz muita falta, né, para a educação, a criança ter esse contato, né? E você fazer em São Paulo viabiliza esse contato. Tipo, Prudente é um centro muito importante, mas é muito distante do resto do estado, né? Eu acho assim, tá? A gente precisa entender. Eu acho que a ideia de vocês é fantástica, mas a gente precisa entender o objetivo do evento. A FEICORT era uma feira justamente voltada para a turma do agro mesmo, né? Então, a escolha de Presidente Prudente foi
pela vocação da região ali, que não só, mas é uma região muito voltada para a pecuária, para fortalecer uma região que ficou por muito tempo abandonada no estado de São Paulo. E porque o secretário de lá, ele deu uma puxadinha na sardinha também, meu amigo Piai. Mas tem todos os motivos. Se fosse da cana-de-açúcar, ele não faria lá, por exemplo, faria em Ribeirão. Né? Então, assim, não é que ele puxou a brasa porque, de fato, fazia sentido. Nós tivemos um evento aqui em São Paulo, no Allianz Parque, por exemplo. O GAF. Né? Dos meus amigos, da família Nastari. Mas, assim, um evento... Eu tô elogiando aqui, tá? Mas um evento nota 1000, super organizado, bacana, no Allianz Parque, com show, acho que era Zezé de Camargo e Luciano à noite, né? Daniel, sei lá. Leonardo, uns baita shows. Vocês foram? Eu fui. Tava cheio. Não. Entendeu? Tava vazio, né? Tava assim, bem vazio. Tinha a nossa turma, mas pro tamanho do Allianz... A impressão então... que dava era um pouco elitizado demais pra... Mas aí que tá, Heitor. Tem primeiro problema. Em São Paulo é caro. Na capital é bem mais caro. O segundo problema, e aí acho que vale a pena a gente discutir a ideia. Pelo que eu repito, a ideia é boa, mas a gente precisa fazer um evento que atraia, que traga o interesse das pessoas. Ninguém quer ir lá para ver trator da John Deere, caminhão da Mercedes, adubo, sei lá o que, entendeu? Assim, as pessoas elas querem ir. Você sabe como é que é comercial o negócio. Quem quer ver o stand da John Deere é o produtor, como é AgriShow e tudo mais. Então, vocês até me deram uma ideia pra gente pensar em alguma coisa, mas tem que ser algo comercial. Por isso, a questão do rodeio. Porque quando você põe o rodeio, você vai pondo a cultura. A menina que é da capital, que nunca viu, não sabe onde é o rabo e a cabeça do boi, ela vai comprar a camisa xadrez, um chapéu, uma botinha, ela vai aprender a cantar música, aí ela vai ver o cavalo, aí ela vai não sei o que, aí ela vai comprar na minha época era o CD, né? Hoje em dia ela vai baixar no Spotify lá o Bruno Marrone, que ela nunca ouviu, o Zé Neto Cristiano e tal. E aí você vai trazendo a cultura, e aí, claro, no rodeio você tem lá as lojinhas, você tem lá a comida, o churrasco, e vai aos poucos entrando e culturalmente fazendo essa transformação. Agora, essas feiras mais técnicas eu acho mais complicadas. Eu acho que tinha que voltar à origem mesmo, fazer vamos dizer, tudo num lugar só, uma mega feira do agro em São Paulo, mas que... Porque óbvio que vamos dizer, a gente vai para... Hoje eu acho que Londrina é uma feira modelo, assim, que tem... Sim. Tem muito movimento de show, muito movimento de gente no parque o dia inteiro, mas tem o julgamento, tem a exposição, tem um rodeio legal, mas que tudo num lugar só, porque aquele cara que vai vamos dizer, para ver o show, para ver o rodeio, ele vai passar, ele vai olhar o gado, ele vai conhecer, ele vai estar mais próximo dessa realidade rural que ele não encontra aqui na capital. Então, como era antigamente, não a gente fazer só a exposição de gado, ou só o rodeio, ou só o cavalo, mas que seja assim, uma mega feira do agro em São Paulo, seria um negócio muito voltada bacana. Pro assim. Consumidor, né? Voltada pro consumidor. Para trazer entretenimento, entretenimento, trazer o consumidor para dentro do negócio e também trazer o agro para um palco que vamos dizer, a gente brinca com essas conversas com os criadores, com o pessoal de trazer uma exposição forte para São Paulo de novo, era, o cara trazer um amigo para ir lá assistir um leilão, um julgamento em Uberaba, é difícil o cara arrastar. Aqui o cara vai sair do trabalho, vamos marcar um chopp ali na exposição, onde está tendo a feira, e aí vai levar gente nova para conhecer o setor, e aí pode estar nascendo mais um projeto, alguém que queira investir no agro e vamos dizer, o negócio vai andando desse jeito, que o agro, acho que o principal de tudo, é onde os amigos se juntam mesmo. A gente tem um negócio que todos são concorrentes, então são amigos, né? Inclusive o modelo do cooperativismo é um modelo que no agro é muito usado, mas assim, por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato? Já ouviu essa? Porque a galinha cacareja depois que põe o ovo, ela faz propaganda, a pata não, entendeu? Então assim, tem que fazer a propaganda. A minha dúvida aí em relação a essa conversa é, de fato, como que a gente faz para atrair? Porque é o que eu tô falando, se vocês puser Traton da John Deere, com todo respeito, uma baita marca, tudo, mas o povo de São Paulo não quer. Então assim, eu faço outras coisas. A Semana do Etanol Paulista eu quero fazer na capital, eu tô montando um projeto para ter as feiras. E quando eu digo que nós temos espumantes paulistas premiados lá fora, que nós temos queijo paulista premiado na França, que é a terra do queijo, né, junto com a Itália aí. Quando eu digo que nós temos aqui vinhos que são, e aí eu posso ir até pro gaúcho também, mas paulistas, que são da melhor qualidade, as pessoas elas não sabem. Então,
Eu quero fazer E às vezes tem as até feirinhas preconceito, de produtos né? paulistas, que isso chama atenção. Você faz uma feirinha só com produto paulista. Tem até preconceito. Eu estou desenvolvendo, ajudando a desenvolver um aplicativo, como se fosse um Rappi, aí, um iFood, para você comprar só produto do agro paulista. Então, tem o queijo lá de Pardinho, molequinha. Bom pra caramba. Entrega, bom pra caramba, Bom pra caramba. entendeu? Bom pra caramba. Compra, entrega. Tem as rotas rurais, desculpa. A rota do vinho, a rota do café, que é justamente essa tentativa de levar os caras para conhecer a rota dos vinhos paulistas, a rota do café, querendo fazer a rota do queijo. Então, sempre tentando levar as pessoas para o campo, mas trazer o campo para a cidade é muito importante também. Se vocês tiverem depois um tempo aí, um outro dia, para a gente sentar, conversar, de repente idealizar alguma coisa, vamos fazer junto. Vamos sim. Total interesse. Total interesse. E o último ponto, agora saindo um pouco do agro, mas um ponto interessante, Lucas, que mostra um pouco desse seu posicionamento hoje na política. O pessoal estava comentando aqui nos bastidores que você foi a última pessoa a ver o Bolsonaro antes da prisão dele. Como que foi essa relação e como que é o seu contato com o presidente Bolsonaro? Cara, é um assunto que me deixa muito triste, assim, sabe? Eu conheci o presidente em 2022, na época da campanha. E assim, daquele jeito, né? Ele é muito simpático, muito aberto, muito educado. Apesar de todo mundo achar que não, é justamente o contrário, assim. Ele chega 5 minutos atrasado, ele pede desculpa pra todo mundo, tal. Não se coloca naquela posição de presidente, nunca. Ele é o homem mais poderoso com quem eu já estive, sem dúvida. E é um dos homens mais humildes que eu já conheci também. Olha que paradoxo interessante, né? E aí eu fui me aproximando hoje... Talvez no estado de São Paulo, eu seja o deputado mais próximo dele, assim. Tem o Gil Diniz, tem o Mário Frias, mas em termos de contato no dia a dia, eu estava muito próximo mesmo, falava com ele sempre. Toda vez que tinha as manifestações aqui em São Paulo, me ligava. Eu fui com ele para o Rio, fui com ele para Brasília, e assim, as pessoas às vezes acham, o Lucas tá lá puxando o saco. Primeiro que assim, eu prefiro puxar o saco do Bolsonaro do que bater palma pro Lula, né? Então assim, né? Primeiro é isso. Segundo que... eu tenho uma admiração realmente mesmo. Outro dia perguntaram, acho que foi pra Letícia, o Lucas gosta do Bolsonaro mesmo? Ela falou, não, ele não gosta do Bolsonaro, ele gosta do Jair. Porque eu fui me aproximando, ele foi sentindo confiança. E esses eventos todos onde eu tava com ele, era ele que me chamava. Tô indo lá pra Brasília, hein, não sei o quê, tô indo lá pra Rio de Janeiro, manifestação lá, hein, não sei o quê, missão, tal. Assim, tava sempre junto por convite dele com muita alegria, sempre fiz todos os esforços possíveis pra estar junto. E depois da manifestação eu resolvi ir lá na segunda-feira falar com ele. Foi muito assim... foi uma providência divina porque eu tive a oportunidade de falar com ele a última vez, atualizar todos os assuntos. Espero que em breve eu fale com ele novamente. E na hora de ir embora ele saiu correndo, cara. Às 5 horas da tarde. Preciso ir embora que eu tenho que estar às 7 em casa, tal, não sei o quê. Por quê? Que ele não queria desobedecer a medida imposta pelo Alexandre de Moraes. Falei, mas presidente, faltam 2 horas. Não, mas tem que desviar o caminho, vai que tá trânsito. Coisa de velho, né? Presidente, se eu estiver assistindo aí, tá tiozão, né? 70 anos. Meu pai é assim também. Sai 3 horas antes para chegar no aeroporto, 3 horas antes do voo, quando é voo São Paulo-Rio. Então, muito preocupado. Muito mal de saúde, tossindo muito, com muito refluxo, assim, isso o estresse atrapalha, né? Nos dias de manifestação ele ficava muito pior. Mas muito preocupado em cumprir a regra, sempre brincando, sempre sereno. Aquele jeitão dele. Espero que em breve a gente esteja junto novamente aí, todos nós. Maravilha. E agora um quadro final, oferecimento da CB Genetics. Mais uma vez vai estar aparecendo aqui ao lado da tela o QR Code. Então você que está precisando inseminar a sua vacada, a estação de monta está chegando. Entre em contato com a equipe da CB, que com certeza vai ter os melhores touros para... tá melhorando o seu plantel, o seu rebanho como um todo. Tem desconto, né? Tem desconto. O cupom do Podpack, 10% de desconto. Já sai ganhando uma bonificação boa aí. Não, com certeza. Então, é mais barato e com a melhor qualidade do mercado como um todo. Então, esse último quadro, Lucas, aquele quadro ping-pong, então tá trazendo alguns pontos, daí a resposta mais breve possível pra gente tá resumindo outros pontos. Então, para começar, um conselho para o Lucas Bove de 20 anos atrás. Perder meu réu primário se eu falar aqui. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Um arrependimento. De novo. Não.
eu tenho pouquíssimos arrependimentos na minha vida, assim. Pra falar a verdade, eu não consigo lembrar de nenhum. Nenhum mesmo. Independentemente de qualquer outra questão, porque eu tô muito feliz onde eu tô. Tô muito feliz onde eu tô. Tô realizando meu sonho, acho que tô cada vez mais preparado, acho que os desafios e as dificuldades da vida, eles nos tornam pessoas mais fortes, mais frias, mais preparadas. Então acho que tudo, absolutamente tudo que aconteceu na minha vida até hoje me trouxe até aqui, e se eu pudesse mudar alguma coisa na minha realidade atual, acho que eu resolveria os problemas aí que tô para resolver, mas fora isso não mudaria absolutamente nada. Tô muito feliz, tô onde eu tô, vou pra reeleição, ficar mais um mandato aqui em São Paulo, e acho que tudo de bom e de ruim que aconteceu na minha vida me moldou para estar nessa posição hoje. Legal. E se o Lucas, de 20 anos atrás, estivesse vendo o Lucas nessa entrevista, vindo onde que você chegou, o que que ele diria? Acho que ele diria que não imaginava que fosse ser tão rápido. E me parabenizaria, acho. Falou, pô, obrigado por continuar. Porque assim, eu tenho 37 anos, então eu tinha meus 18 anos aí, 17, 18 anos. Acho que eu diria obrigado por continuar acreditando em nós, acreditando nos seus sonhos, por continuar fazendo a coisa certa, por continuar se dedicando, trabalhando, se empenhando, mesmo quando as coisas pareciam difíceis ou impossíveis. E tô muito feliz de te ver aí onde eu estava planejando estar. Qual que foi a sua maior alegria como deputado? Foi me eleger. Acho que foi assim, uma alegria muito grande, um sonho realizado. Me eleger foi uma coisa fantástica. E eu tenho várias alegrias, assim. Eu ter ido a posse do Milei com o presidente Bolsonaro também foi um momento histórico para mim, um momento que vai ficar marcado para sempre. A participação dos atos na Avenida Paulista, nesse último, por exemplo, eu tive pela primeira vez a oportunidade de falar. Eu falei em outros caminhões menores, 7 de setembro, mas ali no caminhão principal do Silas Malafaia, acho que foi algo que me tocou muito. São essas alegrias pontuais. Mas de maneira mais abstrata, acho que, sem dúvida nenhuma, foi poder ter a convivência com o presidente Bolsonaro. Tanto do ponto de vista pessoal, por ser fã e por aquilo tudo fazer com que eu aprendesse cada vez mais do ponto de vista profissional também. Então acho que foram alegrias pontuais, mas num sentido mais amplo, assim, acho que ter a oportunidade de conviver com o presidente Bolsonaro, porque nesses 2 anos e meio, e eu pretendo conviver com ele muito mais ainda, mas nesses 2 anos e meio, eu tenho várias lições que eu vou carregar pro resto da minha vida, com certeza. Qual que foi a maior mentira ou falácia que você já ouviu sobre o agro, em especial a pecuária? Que tudo que planta no Brasil nasce fácil e que o pum do boi é o responsável pelo buraco na camada de ozônio. Olha, são tantos, mas acho que esses são os piores. Essa é caprichada, né? E, por fim, um conselho para alguém do agro que está pensando em entrar na política para estar representando esse setor. Entre, porque a gente precisa de mais gente boa. Então o conselho é esse, vá em frente, siga, se prepare, estude, ouça as pessoas, seja humilde sempre, mas entre para a política, porque de fato, como dizia Platão, o castigo dos bons que não participam da política é ser governado pelos maus. A política não deixa vácuo. Na Alesp, a partir de 1º de janeiro de 1º de fevereiro de 2027, serão 94 cadeiras. Na Câmara, serão 513. No Senado, 81. Se nós não ocuparmos essas cadeiras, alguém vai ocupar. Então, nem que você ocupe para não fazer nada, só de você não atrapalhar já é uma boa. Mas eu recomendo a todos que façam parte, sim, estudem, se preparem e nunca traiam seus princípios. É muito fácil para mim. Eu só falo publicamente, no particular, aquilo que eu posso falar publicamente. Coerência. Show. Então, mais uma entrevista aí chegando ao fim. A gente queria agradecer muito sua disponibilidade, tá falando com a gente, tá falando com todos os pecuaristas aqui do Brasil. E trouxemos um presente aqui pra você. Oba! Então, o boneco do Acompanhar as cavalgadas. Oba, muito bom. Ó, eu queria agradecer vocês, parabenizar de novo pelo trabalho, tá? O que vocês precisarem aí pra gente divulgar tudo, contem comigo. E queria fazer uma menção honrosa aqui à CB Genetics, né? Que eu não conhecia, conheci através de vocês aí, ficou bom? Conheci através de vocês aí. E muito importante o trabalho deles de justamente subsidiar, promover, ajudar jovens, pessoas que querem pensar o nosso agro, que têm interesse em conversar com as outras e principalmente em levar adiante as nossas pautas, a nossa verdade, que é infelizmente defenestrada por muitos aí. Então, a CB Genetics aí, meus parabéns.
que vocês continuem apoiando boas iniciativas como essas. Leonardo, Heitor, muito obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, acho que parabéns pelo teu trabalho. Nós precisamos de mais Lucas aí ocupando as cadeiras para... Eu acredito que está mudando as coisas. Eu acho que a gente vê os próprios, vamos dizer, eventos crescendo, o pessoal querendo mais interesse para essa pauta. Acho que muito por conta da internet está levando isso mais, a gente sente isso. Então acho que vamos aproveitar esse evento a favor e que mais Lucas ocupem as cadeiras vazias lá para a gente conseguir trazer a verdade mais para dentro das capitais, mais para dentro das escolas, mais para dentro das pessoas. Agradeço muito, Tomara. Então, mais um episódio se encerrando. Valeu, Heitor. Para o nosso público de casa, compartilhe com seus amigos. Vamos levar um pouco mais de informação sobre o que tem sido feito dentro do poder público em prol do nosso agronegócio, em especial aqui em São Paulo. Então, curta, compartilhe e se inscreva. E até toda segunda-feira vamos estar postando uma nova entrevista. E até semana que vem.